Olá, eu sou o Ayrton e no vídeo de hoje aqui no canal Cartoon Show vamos ver a segunda e última parte do iceberg de Steven Universo. Bom, mas antes de tudo eu peço para que você aí que se inscreva aqui no canal e deixe o like no vídeo. Isso é muito importante para que tenhamos vídeos com cada vez mais frequência e qualidade aqui no canal. Então bom, vamos direto pro vídeo. O trauma de Steven. Como todos nós já sabemos, Rose Quartzo amava as formas de vida orgânicas e era apaixonada pela Terra. Tanto que ao conhecer Greg, ela sonhava em ter um filho com ele, algo que ia contra sua própria natureza e que nunca tinha acontecido antes na história das Gems. E para que isso acontecesse, Rose Quartzo teve que mudar sua própria estrutura corporal, ao ponto de desenvolver um útero para que fosse possível assim gerar uma criança. E teve que deixar de existir para que seu filho pudesse existir. Mas bom, esse não é o ponto. A questão é que de fato o que Rose fez foi algo lindo, mas isso acarretou em diversos problemas. No fim das contas, o que Rose fez foi nada mais que fugir dos seus problemas. E por conta disso, seu filho Steven, conforme foi crescendo, foi sendo obrigado a lidar com diversos problemas da sua mãe, sendo obrigado a resolver assuntos inacabados dela. Steven, por conta disso, não teve uma infância e adolescência normal, por conta dos diversos problemas que a sua mãe deixou. Steven não pôde nem sequer ir para a escola e ter uma vida normal. Desde jovem ele foi obrigado a passar por situações entre vida e morte. E por ter sido privado de ter uma vida normal, ele acabou desenvolvendo diversos problemas psicológicos, que causaram os eventos vistos em Steven Universo Futuro. Na verdade, isso tudo foi culpa de sua mãe, que deveria ter ido resolver os seus problemas antes de pensar em ter um filho. E isso nós não podemos negar. Criador das Gems. Essa é a continuação da teoria que diz que as Gems são uma inteligência artificial. E bom, como todos nós já sabemos, inteligências artificiais são criadas por seres orgânicos inteligentes, com o propósito de os ajudá-los, tanto em problemas matemáticos como também em algum trabalho que é exercido pelas pessoas de uma sociedade, como construção civil e outros. E bom, se as Gems são uma inteligência artificial, onde está a raça alienígena orgânica que as criou? Será que em algum momento elas perceberam que não precisavam obedecer ordens de pessoas que são mais fracos que elas? Assim, tomando controle do seu mundo e não sendo mais obrigadas a obedecer ordens de ninguém. Isso também explicaria o fato de as Gems estarem sempre destruindo planetas que possuem formas de vida inteligentes ou não. Apenas lembrando que a outra raça inteligente que vimos em Steven Universo, além das Gems, são nós, os seres humanos, que seriam destruídos se não fosse pela rebelião. E lembrando que as Gems odeiam e rejeitam qualquer tipo de forma de vida orgânica. E sim, existem outros tipos de forma de vida orgânicas no espaço em Steven Universo, sem ser as Gems e os humanos. Nós podemos ver isso no planeta Lua Selva, onde podemos ver alienígenas orgânicos que não são inteligentes, mas que de fato existem. Linguagem Gem. A linguagem Gem é uma língua nova que foi criada para ser usada na série. E não é um tipo de substituição das letras, pois tem mais de 26 caracteres diferentes. Essa língua pode ser vista em muitos lugares da série, como nos pilares da Arena da Pérola, por exemplo. Uma curiosidade sobre essa língua é que no episódio Reunião Monstruosa, a Centípoda escreve algo na língua Gem, e mostra a folha para o Steven, e parece ser apenas rabiscos. Steven fica confuso e leva a folha para as Crystal Gems, e elas dizem que está perfeitamente legível, e que consegue entender o que está escrito. Agora, como que esses rabiscos e esses símbolos conseguem ser a mesma língua, nós não sabemos. Teorias do Ronaldo. Ronaldo, ao longo das temporadas, fez diversas teorias que acabaram se tornando realidade mais tarde na série. Ele falou sobre existir uma entidade diamante antes mesmo de sabermos quem são as diamantes. Ele também falou sobre existir um zoológico humano em algum lugar. E isso nós vimos que realmente existe. Ele também fez outras diversas teorias e algumas não se tornaram realidade. Uma dessas é a teoria do povo cobra, que diz que existem alienígenas orgânicos que estão infiltrados no governo e nos mais altos cargos do mundo, tendo assim o controle do nosso mundo. FNAF em Steven Universo. Em uma história em quadrinho de Steven Universo, nós podemos ver 3 pelúcias que são idênticas a Chica, Bonnie e Freddy, que são alguns dos robôs animatrônicos da franquia de jogos de terror Five Nights at Freddy. As diamantes e a menstruação. No podcast de Steven Universo, Rebecca Sugar falou sobre como a inspiração para o planeta natal
foi o curta de 1946, The Story of Menstruation. Especificamente uma cena em que uma mulher que estava chorando é informada que deve continuar sorrindo, pois vive em um mundo com outras pessoas. Onde está a Rússia? No episódio Poderia Ter Sido Ótimo, nós vemos pela primeira vez um mapa-mundi do planeta de Steven Universo. E nesse momento nós podemos perceber que o mundo de Steven Universo é completamente diferente do nosso. Por algum motivo desconhecido, na Ásia tem uma cratera gigante no lugar onde fica a Rússia. Há algumas teorias que dizem que caiu um meteoro naquele lugar, criando assim essa cratera. Há algumas outras teorias que dizem que a Rússia possui uma grande cratera por conta dos diversos episódios e cenas de Steven Universo que foram censuradas no país. E também por conta de lá não ser permitido desenhos que tratem de assuntos LGBT, mas isso no caso é apenas uma teoria. Não sabemos se esse é o real motivo. Podemos ver também algumas diferenças na América Latina, que é muito maior, fazendo assim o Brasil ser um dos países com maior território do mundo. A América do Norte parece um pouco menor do que como é na vida real, e a África também, tendo quase toda a sua costa leste retirada do seu território, que se encontra no Brasil. A Austrália na vida real é o menor continente, e é dividido em duas ilhas, a Austrália e a Tasmânia, mas na série são 3 ilhas. Não sabemos qual é o nome da terceira ilha. E a Europa é o continente que possui menos diferenças, sendo praticamente idêntica à da vida real. Leão Beta. Como todos nós já sabemos, no episódio piloto de Steven Universo nós podemos ver versões betas de diversos personagens. Inclusive podemos ver a versão beta do leão da Rose. Na abertura do episódio nós podemos ver em uma cena bem rápida a Ametista, que está deitada em cima do tigre milionário, que está deitado em cima do leão. E essa é a única imagem do leão na sua versão piloto que nós temos. Lápis tem estresse pós-traumático. Lápis Lazuli sofre de ansiedade e estresse pós-traumático, que no seu caso foi causado por ter passado milhares de anos presa dentro de um espelho, e por ter sido forçada a se fundir com a Jasper. Bismuto Pelada. No episódio Bismuto, em que pela primeira vez é apresentada a personagem Bismuto, uma antiga membro das Crystal Gems, em uma cena em que ela está lutando contra a Pérola, aconteceu um erro de animação grotesco. Durante essa cena bem rápida, por algum motivo, o animador esqueceu de fazer as calças da Bismuto, fazendo assim parecer que a Bismuto está pelada, com apenas o avental cobrindo seu peito. Isso se tornou um meme nos Estados Unidos. Trabalho de escola da Rebecca Sugar. Singles é um curta de animação que Rebecca Sugar fez como trabalho de faculdade. Nessa animação nós podemos ver um homem que havia ido no mercado comprar alguns ingredientes para fazer um sanduíche. Quando ele entra em seu quarto, nós percebemos que existe uma versão dele do seu quarto dentro de sua barriga, que dentro possui outra versão dele do quarto dele, e assim infinitamente. O homem percebe isso e decide pular para o lado de fora do quarto. Quando ele pula, ele fica vagando no vazio, e começa a chorar logo após isso. Essa cena remete que esse homem estava prestes a cometer suicídio. Logo após isso, um homem bate na porta dele. Quando ele abre a porta, ele se depara com um homem que veio oferecer queijo para o seu sanduíche. Ele então aceita o queijo e faz o seu sanduíche. Nesse momento é como se alguém estendesse a mão para ele e o ajudasse. Esse curta é muito interessante e nos mostra como mesmo na época da faculdade, Rebecca Sugar já mostrava que era uma pessoa muito talentosa e criativa. Steven Universo é um reconto de A Queda de Lúcifer. No episódio A Resposta é o aniversário de 14 anos de Steven. E por conta disso, Garnet decide contar para ele a história de como Ruby e Safira se conheceram e se fundiram pela primeira vez. Safira foi trazida à Terra pela Diamante Azul, junto com 3 guardas rubis para protegerem e ajudar na luta contra as Crystal Gems. Nesse dia, as Crystal Gems apareceram na plataforma flutuante da Diamante Azul, que fica no céu, e lutaram contra as Gems, até que em um momento Ruby e Safira acabaram se fundindo acidentalmente, e se desfundiram logo em seguida. Nesse momento, todos viram e ficaram chocados com essa cena. A fusão entre duas gems é visto como algo muito errado, quase como algo pecaminoso pelas outras gems. E por causa disso, as duas foram punidas sendo jogadas da plataforma gigante da Diamante Azul, que fica no céu, para o chão. Elas duas acabaram caindo em um jardim, onde elas conheceram as Crystal Gems e se uniram a elas. Ruby e Safira acabaram sendo convencidas pela Rose Quartzo que qualquer tipo de amor é o correto. Ruby e Safira então acabaram se conhecendo melhor, e se convenceram de que a fusão não é algo errado.
se fundindo assim novamente e se tornando Garnet. E viveram felizes para sempre nesse novo mundo, para o qual elas foram enviadas. E essa é a história que a Garnet conta para o Steven. A partir dessas informações, nós podemos concluir que as Gems já haviam tentado colonizar a Terra, algum tempo antes de 5.750 anos antes do 14º aniversário de Steven. Nós vamos usar essa data como cálculo para determinar o ano de diversos outros acontecimentos do universo de Steven Universo. As Crystal Gems já haviam surgido e travavam uma guerra para salvar a Terra algum tempo antes de 5.750 anos atrás, antes do 14º aniversário de Steven. O objetivo inicial da Rose Quartzo, a líder das Crystal Gems, era salvar a Terra e proteger a raça humana das ameaças das Gems. Então com isso nós chegamos na conclusão de que os humanos já existiam antes de 5.750 anos atrás, antes do 14º aniversário do Steven, que foram 5.750 anos atrás. Há muitas coisas estranhas com esse número. 5.750 é um número ímpar para começar, e a Garnet, ao invés de dizer milhares de anos atrás, ou era uma vez, que teria se encaixado perfeitamente no modo de história de contos de fadas que a Garnet contou, mas Garnet não fez isso. Ela diz a data específica dos acontecimentos, que foram 5.750 anos atrás. No cristianismo é dito que a criação de Adão e Eva, ou seja, o surgimento dos seres humanos, aconteceu mais ou menos 5.776 anos atrás. Como sabemos pelas informações anteriores, as Gems já estavam na Terra lutando contra as Crystal Gems, pois a Garnet se fundiu há 5.750 anos atrás, antes do aniversário de 14 anos do Steven. E isso significa que a colonização no planeta Terra pode ter ocorrido muito antes. Devem ter desertado mais recentemente. No entanto, a Rose Quartzo, a Pérola e o restante das Crystal Gems, provavelmente entre 20 a 25 anos antes desses acontecimentos. Nesse episódio, a Terra é mostrada como um planeta muito orgânico, cheio de vida vegetal e alguns animais vagando pelo jardim. A teoria diz que ou a humanidade foi um subproduto direto do envolvimento das Gems no planeta Terra, sendo interferido diretamente pela tecnologia das Gems no planeta, ou que a raça humana de fato já existia antes da chegada das Gems. Essa teoria diz que Rose Quartzo, a líder das Crystal Gems, que encontrou beleza na raça humana, em algum momento tentou capacitá-los com conhecimento, semelhante ao papel do diabo ou da cobra na história de Gênesis da Bíblia, ou que ela simplesmente tentou protegê-los da aniquilação das Gems. Como todos nós sabemos, todas as Gems que seguiam a Rose Quartzo ou que acreditavam na raça humana foram marcadas como traidoras e lançadas das plataformas flutuantes do céu para a Terra. É uma teoria bastante maluca que necessita ter conhecimentos bíblicos para que possa entendê-la melhor. Apenas deixando bem claro que essa teoria não diz que Steven Universo teve diversos momentos que aconteceram durante os eventos de Gênesis e Apocalipse, e sim que de fato a série possui muitos momentos que são semelhantes a momentos bíblicos, e que os personagens possuem representações de pessoas da Bíblia. Nós vamos ver mais sobre isso a seguir. Steven é o Anticristo. Antes de Steven nascer, vimos que seu pai, Greg, viveu situações semelhantes a uma abdução alienígena. Nós vimos isso no episódio Uma História para o Steven. De acordo com a Bíblia, Enoque e Elias são as únicas duas pessoas que Deus levou para o céu sem que eles morressem. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Já sobre Elias, Reis capítulo 2, versículo 11. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo os separou um do outro, e Elias subiu até o céu em um redemoinho. Agora vamos ver as semelhanças com a história de Greg e Steven Universo. Greg foi levado também por alguém, que no seu caso foi por uma mulher gigante, uma pessoa que não pertencia ao seu mundo, que possui muitos poderes e que é praticamente um dos deuses em seu universo. Uma observação, a entidade diamante, ou seja, diamante azul, amarela, branco e rosa, são as deusas desse universo, e Rose Quartzo é uma delas, ou seja, ela de fato é representada como um deus em Steven Universo. E sobre Elias, o Greg ele foi abduzido pela diamante azul, que o colocou em seu palanque azul e subiu para o céu, o levando para fora do seu planeta. Um palanque pode ser considerado uma carruagem, um veículo que no caso sairia do planeta através da propulsão, ou seja, fogo, uma carruagem de fogo. Na história bíblica, Enoque e Elias foram tomados do seu mundo, sendo levados por Deus para o céu, sendo os únicos humanos que foram para o céu sem que morressem, ou seja, se conectando perfeitamente com esses dois momentos da vida do Greg,
Ele foi levado contra sua vontade por um deus, a Diamante Azul, que o levou para o seu reino, o planeta natal. Na história da Bíblia, Enoque e Elias conheceram um paraíso, um lugar lindo e perfeito onde há vários humanos que vivem uma vida saudável e felizes, onde os humanos vivem uma vida feliz sem ter nenhum problema para se preocuparem. E é um lugar onde não existe dor ou algum tipo de sentimento ruim. E esse lugar é protegido por seres muito fortes, os anjos, que não permitem que nenhuma ameaça chegue no paraíso. Isso tudo se encaixa perfeitamente com o lugar para o qual a Diamante Azul levou o Greg, o zoológico humano, que é um lugar perfeito onde há vários humanos que vivem uma vida feliz e saudável, e um lugar perfeito que possui muita vegetação e fartura, onde não existem problemas para se preocuparem, que também é protegido por seres mais fortes, que no caso é uma classe poderosa de quartzo, que são ametistas que estão ali para protegerem esse lugar de qualquer tipo de ameaça, quase sendo seres angelicais. Esse lugar é exatamente igual ao paraíso céu bíblico. O que nós vemos em Steven Universo é uma representação idêntica da história de Enoque e Elias, vivido por Greg. Como todos nós sabemos, Greg viveu uma relação com uma pessoa diferente de todas as outras de seu planeta. Uma pessoa que veio de fora do seu mundo. Rose Quartzo, que com ele teve um filho, que foi algo inédito na história desse universo. O único ser vivo, metade Jane e metade humano. O Steven, um híbrido. Que assim como nas profecias bíblicas dizem que um dia surgirá uma criança especial e diferente de todas as outras, que provavelmente surgirá a partir da relação de dois seres totalmente diferentes, o Anticristo, que assim como Steven é um híbrido, filho de um humano e de uma alienígena muito poderosa. Diamante Rosa, que assim como nós vimos anteriormente no iceberg, ela é representada por Lúcifer, um anjo muito poderoso que foi expulso do seu mundo, assim como Rose Quartzo. Steven, assim como o Anticristo da Bíblia, estabeleceu uma nova era de paz em todo o mundo, onde todos são felizes e não há mais ameaças para se preocuparem, e todos os seus inimigos não foram derrotados ou mortos. Eles na verdade foram convencidos por ele, o Steven, de que a maneira que eles pensavam era errado, e que ele é quem possui o modo de pensar correto, convertendo assim todos os que estão contra ele para o seu reinado, assim como Steven, que como todos nós já sabemos, ele não matou nenhum dos seus inimigos que encontrou no caminho. O que ele fez foi convencê-los que seu estilo de vida estava errado, e que deveriam seguir seus ensinamentos, como por exemplo que você deve fazer o que quiser, e que qualquer tipo de amor é o correto, os convertendo assim a sua cultura e seu estilo de pensamento. E isso foi desde as gems mais simples até mesmo as diamantes, as mais poderosas do universo, assim como o Anticristo irá fazer na Bíblia. Ele irá convencer a todos de que ele é o correto, e que os ensinamentos da Bíblia estão errados, enganando assim quase toda a população do mundo, criando assim um momento de paz universal, que todos nós já sabemos o que aconteceu logo após isso. Apenas lembrando que isso é apenas uma teoria, e que mostra pontos que conectam o Anticristo em momentos da Bíblia com o Steven Universo. Nada disso é algo confirmado, não leve como um fato. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. O que você achou do iceberg de Steven Universo? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. E bom, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o like no vídeo, eu por favor peço para que você aí que faça isso. Me siga no Instagram e até o próximo vídeo. Falou!